Bem, pessoal, bom dia. É, eu vou apresentar um dos resumos, né, que foram aprovados aí para apresentação oral, dos resumos que foram submetidos ao Simbra, né? Nós fizemos essa seleção de 10. Eu sou o Lucas, estou atualmente em vias de entrar como professor doutor na Faculdade de Saúde Pública da USP. Esse trabalho ele é uma parte de um trabalho que eu desenvolvi. Olha, minha IA escutando a gente. É, Esse trabalho ele é parte de um trabalho que foi desenvolvido, que iniciou ainda durante o meu doutorado, no meu estágio do exterior, no exterior, que eu fiz na Queen's University, Belfast, na Irlanda, junto ao professor Leandro Garcia, e também é coautor, né? E sob supervisão da professora Dirce Marchione, lá da Faculdade de Saúde Pública também, mas e também conta com a colaboração, principalmente nesse estágio da modelagem, com a professora Aline e a professora Flávia, que estão aqui presentes, tá? Bem, então, o nosso trabalho é intitulado Desenvolvimento de um modelo baseado em agentes para investigar o consumo de alimentos saudáveis em domicílios em segurança alimentar no Brasil. Deixa eu passar. Esse trabalho ele parte de dois conceitos principais, que é o conceito da insegurança alimentar, que diz respeito à situação de quando esses domicílios ou quando esses indivíduos que compõem esse domicílio não possuem acesso regular e permanente à alimentação, o que compromete também a qualidade, né, e pode evoluir para situações mais severas, incluindo a própria fome. E também partimos do conceito de alimentação saudável e, de maneira geral, consiste principalmente na adoção de uma dieta majoritariamente baseada em alimentos in natura e minimamente processados, né, especialmente frutas, verduras e legumes, com consumo limitado de alimentos altamente processados e ricos em gorduras processadas e aditivos. Então, esse trabalho ele teve como objetivo principal simular a influência de fatores sociodemográficos, características do ambiente alimentar e o status de segurança alimentar do domicílio no consumo de alimentos saudáveis, com foco principalmente no consumo de frutas, legumes e verduras. Como primeira etapa, a gente desenvolveu um modelo conceitual. Esse modelo conceitual ele já se encontra publicado. Ele foi desenvolvido inicialmente a partir de três passos principais, né? A gente esboçou a primeira versão desse modelo através de conhecimentos dos experts do nosso grupo, e esse modelo posteriormente ele foi refinado com base numa revisão exploratória da literatura e com dados, e nós também estamos utilizando na fase de modelagem, que são os dados da POF, né, de 2017 e 2018, é a pesquisa de orçamentos familiares, e do mapeamento de desertos alimentares do Brasil. E como um terceiro passo, esse modelo ele foi submetido a um painel de especialistas brasileiros, especificamente 41 especialistas, para uma validação, né, dos quais nós tivemos a resposta de 24 desses especialistas, e com isso nós conseguimos validá-lo. E essa é a versão final do modelo, né? E nós temos fatores no nível macro e domiciliar que interagem, interferem um sobre o outro para influenciar a decisão de consumo de alimentos saudáveis por esse domicílio, tendo como bases as dimensões da segurança alimentar e a política pública. E a segunda etapa, que está em andamento neste momento, é então o desenvolvimento do modelo baseado em agentes a partir desse modelo conceitual, né? Então, ele combina coeficientes estimados por essas bases de dados, como eu mencionei para vocês, né, da POF e do mapeamento de desertos alimentares, principalmente,
com mecanismos de comportamento, né, típicos dos modelos baseados em agentes, e aí a gente combina esses dados com essa ferramenta para identificar, então, como é possível identificar e prever padrões de consumo de alimentos saudáveis ao longo do tempo. Então, nós temos como agentes os domicílios. Cada domicílio ele vai ter características específicas, como o gênero da pessoa de referência, o sexo dessa pessoa e a raça ou etnia, a renda, a participação em programas sociais, e é representada pela participação ou não no Bolsa Família, o nível de insegurança alimentar ou segurança alimentar e a infraestrutura desse domicílio. E o ambiente ele é caracterizado pela densidade de estabelecimentos para aquisição de alimentos saudáveis, pelo preço desses alimentos, né, das frutas e verduras, e pela localização regional, que é dividida nas 5 macro-regiões brasileiras. A simulação ela acontece em períodos semanais, né? Então, nossa unidade de tempo é a semana. Nós temos atualizações que ocorrem anualmente dentro desse modelo, que é a atualização da renda, do preço dos alimentos e também as intervenções que ocorrem no ambiente alimentar, principalmente. Como mencionei, esse consumo, né, ele é predito por uma fórmula e nos dá, então, essa probabilidade de consumo para esse período inicial do modelo, né, e depois isso é feito com base nas interações entre agentes e entre agente e ambiente, o processo de atualização. Então, nós temos esses modelos tanto para prever o consumo quanto a quantidade consumida. E então, em cada ciclo, esses agentes eles vão acessar o ambiente alimentar, vão se mover para áreas com mais acesso a alimentos saudáveis com base na densidade de estabelecimentos e atualizar o seu consumo de alimentos com base nessas interações, né? E isso nos permite, então, compreender como esse processo e a adaptativa acontece, de forma muito resumida, claro. E aí a gente também pretende fazer algumas simulações de cenário, né? A gente está entrando exatamente na finalização dessa etapa de investigar como o aumento dos preços dos alimentos atua, né, sobre esse sistema, como aumentar a densidade de estabelecimentos para aquisição de alimentos saudáveis também interfere nesse consumo de alimentos saudáveis, e pensando também em indicadores específicos de cada área, já que nós temos diferenças regionais importantes, tanto em termos de nível de insegurança alimentar e de acesso à alimentação saudável no Brasil, tendo como indicadores chaves finais o consumo médio de alimentos saudáveis, a distribuição desse consumo pelos domicílios, as trajetórias, né, as tendências de segurança alimentar e os efeitos dessas intervenções, principalmente as políticas públicas voltadas a esse aumento, né, ou não, da densidade de estabelecimentos para aquisição de alimentos saudáveis. Aqui, então, é um resumo, né? Essa figura ela representa um resumo de tudo isso que mencionei, desde o processo de inicialização do modelo até o output que a gente pretende aí obter com isso. E aqui é uma representação do estágio atual do modelo, né? De como ele se encontra atualmente. Então, ele não é um modelo, deixa eu ele não é um modelo espacializado, né? Ele é um modelo abstrato que representa essas regiões de forma abstrata. Então, cada corzinha dessa representa uma região do país e tem as suas características específicas de densidade de estabelecimentos para aquisição de alimentos saudáveis, e esses domicílios também são distribuídos de acordo com sua localização em cada uma dessas regiões. Bem, é isso e obrigado.